Olhe para os nossos programas matinais, aqueles de auditório e com entrevistas, papo furado de início de manhã. Sempre são rodeados de uma plateia de mulheres falando sobre a sua perspectiva das coisas, sobre desenvolvimento emocional, como se livrar de determinadas armadilhas, dos sentimentos, falar sobre as suas questões. De igual maneira, entrando em uma livraria qualquer, vá na seção de revistas ou de livros de autoajuda e desenvolvimentos ou dicas de saúde. A maioria são impregnadas de capas voltadas para o público feminino. Discussões sobre sexualidade, sobre o seu papel na realidade, ou sobre como elas deveriam superar algumas crises emocionais ao longo de suas vidas, inclusive separadas por faixa etária, da revista para adolescente à revista da mulher de meia-idade que está numa espécie de crise existencial entre família e trabalho. Agora, há essa mesma atenção para o público masculino? É nítido que há uma barreira cultural para a chegada de literatura estrangeira que trate sobre esse assunto na perspectiva masculina e para o público masculino. Muitas das obras de psicologia dos relacionamentos e coisas do tipo não possuem um viés masculino e quando possuem estão em outra língua e sequer são traduzidos. Aqui eu sequer falo da qualidade em si, sim da quantidade, da opção, de ter escolhas, de conversar sobre, de levantar bola para debates complicados. E se os homens escrevessem para si mesmos e repensassem o seu papel independente do feminino na sociedade? Talvez teríamos homens um tanto mais resilientes quanto ao ataque emocional nos seus relacionamentos amorosos, mas não. Você tem produtos, livros, revistas, programas de auditório, de reflexões pessoais, todos voltados para o feminino. E quando fala do masculino, é sempre na ótica do feminino. Bem, é essa a pauta da discussão de hoje, né? E claro, né, usando como bode expiatório aqui a exemplo, né, uma das pautas que foi polêmica há meses atrás, no início de 2021, onde o governo chinês acabou tomando medidas, né, ou pelo menos está pretendendo tomá-las para reaver uma espécie de masculinidade, visto que começaram a entender que esse tipo de processo a longo prazo é danoso para o masculino. Aqui não estou dizendo quem deve ser pró ou contra esse tipo de medida vinda do Estado, e sim que a mera sugestão desse tipo de pauta acabou gerando um certo burburinho aí na mídia, né, e tal. Então é interessante ver o quão estamos despreparados para, numa mídia aberta, falar sobre esses problemas na perspectiva do homem. Quando esse tema surge de que talvez homens devam ter algum tipo de educação ou espaços exclusivamente voltado para eles, bom, já viu o que acontece, né? Outro choro da imprensa falando sobre essa questão aqui. Eu vou ler aqui com vocês pra gente trocar essa ideia. Vamos lá? China diz que homens se tornarão femininos e bola plano para virilidade masculina. Eu tô rindo, mas eu rio não da questão em si. Olha as fotos que o cara escolhe, mano. Isso se chama fotojornalismo, galera. Os caras já pegam os caras vestidos quase de Kill Bill aqui, tá ligado? Criticou o que ele chama de fraqueza em jovens do sexo masculino. E ele comenta aqui, olha só o sangue no olho do Sifu. Muitos adolescentes hoje em dia têm características de fraqueza, baixa estima e timidez. Eles tendem a seguir a tendência de jovens bonitinhos que são superstar. Cara, esse cara é muito red pill, cara. Vale lembrar, continua aqui a matéria, que o principal grupo de pop do país, os TF Boys, acabam se encaixando nessa descrição. Nossa, TF Boys, americanizado, já viu, né? Que anunciou o início de um plano envolvendo jovens do sexo masculino com enfoque em educação física e na saúde mental. A ideia é dar mais força, aspas aqui, né, aos adolescentes e chineses. Vou acabar fazendo uma live só sobre K-pop, com certeza serei cancelado. E aí vem aqui mais uma frase aqui pra gente falar sobre, né? A ansiedade gerada pela falta de masculinidade é uma discriminação por si só. De forma inconsciente, essas pessoas consideram que a feminilidade é do mal e que cada gênero, olha o choro, e que cada gênero deve ter seu padrão de comportamento. Aí eu pergunto pra vocês, e tá errado?
Agora saindo um pouco aí da capa da zoeira e falando sério, né? O fato de pensarmos que a masculinidade é algum tipo de crítica à feminilidade é aquilo que eu já falei, é um duplo padrão moral. A feminilidade é boa para as mulheres. É essa a questão. Quando você evade completamente do seu eu masculino, sendo que você está num corpo biologicamente masculino, com tendências de comportamento masculino, com uma agressividade interna, querendo extravasar de forma positiva ou negativa na realidade, a depender de como a realidade recebe essa masculinidade, cara, você começa a entender que a biologia não se reforma com políticas sociais, cara. Você nunca irá anular dentro do masculino características através de compreensão social ou políticas de Estado e tudo mais. Então quando vem um cara desse, o nosso herói da semana aqui, essa foto é muito boa, nosso herói aqui, o Sifu, e manda isso aqui, muitos adolescentes, quote pro Sifu, muitos adolescentes hoje em dia têm características de fraqueza, baixa autoestima e timidez. Eles tendem a copiar e seguir a tendência de jovens bonitinhos que são superstar. Galera, ele tá falando o quê? Da China do Brasil, né? Isso é um fenômeno em todo o Ocidente. A classe artística do Ocidente, ela é completamente voltada para as pautas progressistas. Ou você aceita a agenda, ou você já é, como foi dito aqui, taxado de preconceituoso, né? Que não gosta de mulheres ou do público LGBT, e não é o caso. A questão é, vamos discutir que talvez meninos tenham um tipo de educação específica que colocar o seu moleque com 8, 9, 10 anos no Muay Thai ou começar a pensar em mudar a dieta dele para preparar ele na adolescência para uma academia é saudável para ele como homem, mais saudável ainda do que se ele fosse uma menina, porque ele vai ter essas questões internas dele tentando responder na sociedade, e se não forem abraçadas pela sociedade de alguma forma, pelos pais ou enfim, pelo colégio e tudo mais, vai acabar extravasando na via negativa. Porra, é tão difícil entender isso. Falar de masculinidade e que há coisas voltadas para homens é ser preconceituoso, galera, me ajuda, né? Já não basta as bancas de jornal sem qualquer conteúdo de desenvolvimento masculino nas livrarias. Ela tem que não pode nem ler sobre, tem que ler ou saber inglês, ver conteúdo gringo, né? Ou entrar nos canais como o nosso aqui, que acaba traduzindo bastante coisa, né? Como Jack Donovan, Paul Wagner e tantas outras questões, né? E aqui, inclusive, eles têm uma visão, tem um caráter aí filosófico, né? A ideia do yin e do yang, sendo o yang masculino. É o que a gente fala aqui na nossa comunidade, em tantos outros canais aqui, né? No canal do brother Bruno e também do Júnior, do polo masculino e feminino. Só que eles têm a forma deles de entender isso, que é o yin e yang. Então, sacanagem, você tem que driblar isso pra falar de coisas óbvias. Que o ser feminino é bom, não é ruim, ele é bom. Mas para as mulheres, ora porra. Vamos falar de China, China Pio, exatamente.